Olá, queridos, é um prazer, uma alegria muito grande poder estar com vocês novamente no nosso aulão online, voltado exclusivamente para pastores e líderes que caminham na visão de grupos pequenos, de células, né? Eu sou o pastor Diarley, da Igreja de Cristo. Nós trabalhamos aqui com a visão do MDA, mas muito mais do que um modelo, nós buscamos os valores e os princípios que regem a visão de células, de grupos pequenos, de discipulado, de pastoreio. Você é muito bem-vindo e eu tenho o maior prazer de ter você aqui conosco. Hoje eu quero estar falando nessa aula e na aula seguinte sobre a transição em si, né? O percurso, os riscos, o preparo, o treinamento, a liderança maior, o pastor sênior, a igreja em si. Nós vamos trazer aqui também algumas sugestões de materiais que você possa usar nesse momento de conduzir a sua igreja no percurso de uma transição. Essa aula hoje eu quero apresentar algum material que vai te dar uma visão mais abrangente da eclesiologia da igreja fundamentada, baseada em grupos pequenos, em células. Você vai ter uma visão mais ampla, uma visão mais teológica de como funciona isso. A gente sabe que a teologia deve gerar a metodologia. E a gente precisa buscar esse entendimento para que o processo seja mais frutífero, assertivo, o processo ele não vai deixar de ser longo, mas ele vai ser muito mais prazeroso. Então hoje eu vou estar falando sobre uma transição bem-sucedida e apresentar alguns materiais a vocês. E na aula seguinte eu vou estar falando sobre a transição específica para o modelo do MDA. Então acompanhe conosco, essas próximas duas aulas vai ser top mesmo. Eu creio que vai ser de muito auxílio para você. Volte lá. Nós vamos estar falando hoje então sobre uma transição bem-sucedida. Como que o pastor sênior, a sua igreja, a sua liderança principal deve se proceder para que a transição promova uma experiência o mais agradável possível para a sua equipe, para a sua igreja, para toda a comunidade. Então, acompanhe comigo, veja lá. Frequentemente, encontramos lideranças e igrejas que passaram ou que estão passando por grandes dificuldades ao caminharem uma transição de uma igreja convencional para o modelo de grupos pequenos. É muito comum, eu acredito que todos vocês já viram alguma liderança, alguma igreja passar por essa experiência com muitas dores, com muitos sofrimentos, com as experiências não tão agradáveis. E quando eles estão caminhando nessa transição de transicionar a sua igreja e opera num modelo convencional para um modelo de grupos pequenos. Por que que isso acontece? Vamos lá. Sem mencionar aquelas que, ao seguir nesse caminho, se deparam com inúmeros sofrimentos, como desgastes. É muito comum nos dias de hoje você encontrar pastores, lideranças, igrejas que passaram ou ainda estão passando, viver uma experiência muito desgastante no período de transição. Muitas frustrações, muitas decepções, percas irreparáveis pelo caminho. Se você está planejando entrar numa transição, ou você está caminhando numa transição, ou você que até começou a caminhar e devido a esses fatores recuou, desistiu da transição, eu acredito que essa aula vai ser muito importante para você, porque é muito comum nós depararmos com situações semelhantes,
com lideranças e pastores que viveram essas experiências nada agradáveis. E a gente precisa investigar, nós precisamos descobrir o porquê dessas experiências. O que levou essa igreja, esses pastores, essa liderança a experimentar essas situações. É isso que eu quero discutir com você nessa aula. Vamos lá. Mas por que algumas lideranças e igrejas enfrentaram tais circunstâncias? Por quê? Qual foi o motivo? Nada acontece por acaso. Por que as minhas experiências não foram tão agradáveis? Por que eu passei por frustrações, por percas irreparáveis, por decepções? Por que a minha igreja, a minha liderança se frustrou tanto ao longo do percurso da transição ou está vivendo isso, passando por essas experiências? Eu acredito que nós vamos encontrar algumas respostas aqui hoje. O problema seria com a visão ou com a liderança? Aonde está realmente o problema? A gente não pode simplesmente abortar um projeto, deixar ele de lado, desistir dele, porque a gente passou por esses percalços ou porque estamos passando. O certo seria investigar, estudar, descobrir aonde foi que nós erramos, aonde foi que nós desvirtuamos do propósito, aonde foi que nós deixamos de aprender mais. Então, será que o problema é a visão? Nós vamos agora culpar as células, culpar os grupos pequenos. Nós vamos agora refutar o discipulado, porque a minha experiência não foi agradável. Será que o problema está na visão? Ou será que o problema é que essa liderança não se capacitou, não se preparou, não buscou uma formação para ela primeiro, para depois colocar a mão na massa? Será que essa transição foi bem planejada? Foi bem preparada? Será que essa transição foi bem estudada? Nós colocamos na mesa, nos assentamos e planejamos detalhadamente esse caminho? Tudo isso a gente precisa descobrir. Por que a transição dá certo com algumas lideranças e igrejas e com outras não? São perguntas que vai atiçar profundamente o meu senso de sabedoria, de compreensão. Então eu preciso descobrir, porque é notório que uma igreja baseadas em grupos pequenos e em discipulado, ela cuida melhor dos seus membros, ela cresce mais, ela alcança maior maturidade, mas o caminho para fazer essa transição, ele exige de nós um grande preparo, uma grande capacitação. Nós precisamos estar muito bem preparados, pronto para iniciar essa jornada de uma igreja convencional para uma igreja em células. A mudança de valores é muito grande. A mudança de cultura dentro dessa comunidade que ela vai sofrer é muito grande. E nós nos preparamos, nós nos capacitamos para cuidar disso ao longo do trajeto? Veja bem, eu estou convencido de que deveríamos levar em consideração alguns pontos antes de iniciar uma mudança, antes de iniciar uma transição, né? Sair de um modelo convencional para um modelo de discipulado e de grupos pequenos, onde as pessoas vão cuidar umas das outras, vão pastorear, vão ganhar vidas, vão discipular, onde as pessoas vão ministrar umas às outras, onde as pessoas serão anfitriões, receberão essas pessoas nas suas casas, onde as pessoas vão viver um evangelho bem prático, bem real e bem natural no seu dia a dia.
então nós deveríamos avaliar alguns pontos antes de iniciarmos isso. Então veja bem, nós precisávamos discuti-los, estudá-los bem antes de se iniciar uma transição bem-sucedida em uma igreja convencional para modelos de grupos pequenos e de células. Então, eu quero mostrar para vocês esses pontos que eu acredito ser muito importante o pastor local, junto com a sua liderança, discutir eles, estudar eles, estar seguros deles antes de começar o processo. Vamos lá? Primeiro ponto, a liderança local tem uma direção de Deus para esse projeto? É um pensamento meu, nenhuma igreja, nenhum pastor deveria começar uma transição na sua igreja se ele não tem certeza, se ele não está seguro de que essa é a direção de Deus para a vida dele e para aquela igreja. Nós precisamos, em primeiro lugar, estar convencidos disso. Eu não vou entrar numa transição porque o meu colega pastor entrou, porque a igreja do fulano cresceu, porque o pastor ali está sendo muito bem sucedido, né? Eu vou entrar numa transição se isso for uma direção de Deus para a minha vida, para o meu ministério, para a minha igreja. Então eu preciso estar convencido disso. E como que eu vou buscar essa confirmação? Muito quebrantamento, muita oração, muito jejum, muita busca de Deus, muita sensibilidade. Deus precisa confirmar com esse pastor, com essa liderança, se esse é o projeto dele para você, pastor, para o seu ministério, para a sua igreja. Porque se eu não tenho essa convicção, eu vou abortar ele dentro da primeira dificuldade, dos primeiros contratempos que vão surgir naturalmente, dentro dos primeiros desafios. Por quê? Porque aquilo não foi gerado em Deus, aquilo não foi gerado em oração, aquilo não foi gerado num quebrantamento. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto que deveríamos discuti-los. O pastor sênior está consciente dos custos ao longo do percurso? Porque isso vai exigir de nós muitas coisas. Vai exigir de nós que a gente ouça muito de Deus, que a gente aprenda com outros pastores que já estão lá na frente. Vai exigir de nós muito estudo, muita pesquisa, muito preparo, muito treinamento. Se uma liderança e um pastor ele não está consciente desses custos, desse preparo, desse treinamento, dessa capacitação, é bem pouco provável que isso vai dar certo. Então esses dois pontos aqui já são matéria de sobra para nos debruçarmos e estudarmos e avaliarmos e discuti-los com a equipe principal da igreja. Isso aqui faz toda a diferença em uma transição. Não é porque eu fui numa conferência, não é porque eu fui numa igreja, eu vi os resultados, eu vislumbrei aquilo tudo, eu voltei empolgado, eu vou pôr isso na minha igreja e vai dar certo. Não, eu preciso avaliar isso aqui, eu preciso planejar isso, eu preciso dessa clareza no meu ministério, para a minha igreja, para a minha vida, porque uma transição, ela envolve pessoas, ela envolve mudança de paradigmas, ela envolve mudança de valores, ela vai mexer com a estrutura da sua igreja, do seu ministério e até da sua família. Então nós vamos avaliar corretamente, né? É bom, cresce, é maravilhoso, é de Deus, mas eu preciso estar seguro desse espaço. Vamos lá? Terceiro, a liderança principal está disposta a seguir esse longo caminho e saber que vai levar tempo.
que transição é um processo, tem começo, meio e fim. Então a liderança da igreja precisa estar consciente de que uma transição leva muito tempo, gente. Porque não é só mudar, não é só tirar as pessoas de dentro do prédio e colocar nas casas. Não é só abrir células e pôr as pessoas lá dentro. Isso, como eu falei, envolve mudança de paradigmas, mudança de valores. Mudanças geram um desconforto na vida das pessoas, na vida de todos nós. Então a liderança principal, ela precisa estar disposta a seguir esse longo caminho. Isso não é algo que é feito da noite para o dia. Isso vai demorar. Às vezes eu encontro pastores que ele quer fazer a transição da igreja dele em 6 meses, 1 ano. Isso não funciona assim. Mudanças significativas levam tempo. As pessoas precisam assimilar, entender o que elas estão fazendo, por que elas estão vivendo aquilo tudo lá. É como eu disse aqui, olha, tem começo, tem meio e tem fim, é um processo. Então isso vai levar tempo. Então eu preciso avaliar, calcular tudo isso. Olha, esses 3 pontos deveriam ser alvos de oração, de discussão, de pesquisa, de estudos, para que a sua transição, meu pastor, seja bem sucedida, seja um sucesso, para que você, ao caminhar, não tenha que voltar lá atrás para consertar, para rever as coisas. E isso aí é que gera desgastes, isso aí que gera frustração, isso aí que gera desânimo. É quando eu estou caminhando, mas eu não estou deixando coisas concretas para trás. As coisas estão muito vulneráveis, muito frágeis, e isso vai ter problema. Então eu já estou lá na frente, eu tenho que parar tudo e voltar aqui atrás para rever, reposicionar, mudar. Isso dá um desgaste muito grande. Por isso que uma transição bem-sucedida, ela exige muito do pastor. Lembra do ponto lá dos custos? Muito treinamento, muito preparo. O pastor precisa ter uma formação dentro dessa área. Vamos lá. 4, a igreja como um todo está sendo preparada para essa jornada, para essa mudança de valores. A igreja precisa ser ministrada pelo pastor sênior, pela liderança, né, sobre os valores, antes de mudar. Nós nem falamos que vamos abrir célula, nem falamos de discipulado, mas os cultos de celebrações, os cultos de ensino, as reuniões de ensino, já deveria estar recebendo esse conteúdo de valores. O que é viver em uma célula? O que é discipulado? O que é evangelismo como estilo de vida? O que é uma igreja baseada em grupos pequenos? O que é uma igreja de relacionamentos profundos e significativos? São valores que a igreja tem que estar recebendo durante todo esse processo. 5º passo, o pastor sênior e sua equipe principal se preparou bem para esse projeto. Você estudou bem, você buscou formação, você se capacitou, você participou de algum treinamento, você pesquisou, estudou, você está pronto para fazer essa transição. Isso são pontos chaves, esses são pontos chaves que a gente precisa estar seguro antes da caminhada. Então, são pontos que merecem a nossa atenção, merece um pouco de observação sobre eles. Vá. Essas perguntas podem responder muito bem o porquê a transição muitas vezes é bem sucedida ou em determinadas igrejas não é bem sucedida. Somente esses pontos aqui, eu não coloquei todos, são muitos outros pontos ainda que a gente deveria considerá-los,
Mas somente esses pontos que eu coloquei aqui já dá para a gente imaginar o porquê que muitas vezes uma transição não é bem sucedida com uma liderança, com um pastor. Já com aquele pastor, com aquela igreja, é bem sucedida. Eu ouço muitos pastores dizer assim, olha, isso aí funciona bem lá, em tal cidade, funciona bem lá na igreja tal, funciona bem em tal país, mas aqui essa visão não é para nós, aqui não funciona, tal. Mas a questão às vezes não é essa, querido. Às vezes é porque nós não nos preparamos adequadamente, corretamente. O nosso preparo não nos permite viver uma transição bem-sucedida. Ok? Então vamos lá, segue. Para falar de transição bem-sucedida em igrejas, precisamos falar primeiro em preparo. O preparo do pastor e da equipe pastoral é essencial. Sabe, não há como substituir isso, não pode ser mais ou menos. Não pode ser assim, eu vou fazer e depois eu vejo como que vai ficar. Não, o preparo do pastor e da liderança tem que ser de tal forma assim, olha, eu sei o terreno que eu estou pisando, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou dando esse passo, mas eu sei qual é o passo seguinte. Então o preparo, ele vai definir se a transição será bem sucedida ou não. Treinamento e estudos, né? Treinamento prático, visual, sabe, estudos, alguns seminários específicos, livros específicos, materiais específicos terão que ser devorados. Isso é muito importante, isso aqui vai definir se essa transição será bem sucedida ou não. Outra coisa, muito estudo, mas é muito estudo mesmo. Investimento de tempo, financeiro, oração, preparo, estudo, isso tudo faz parte de uma transição bem sucedida. Então, nós precisamos buscar essa formação antes de aventurar numa transição. Então, as lideranças da igreja não se preocupam muito bem com isso. Geralmente as pessoas vão a uma conferência, participam de uma conferência, lê ali alguns livros, conversa com um, conversa com outro, o que é muito saudável, deve fazer essas coisas. No entanto, isso é insuficiente para te garantir uma transição bem-sucedida. Vem comigo. Falando nessa questão de preparo, de treinamento, de estudos, de formação, que vai te levar a uma transição bem-sucedida, eu quero apresentar alguns materiais aqui e vou deixar no vídeo o link onde você mesmo pode entrar lá e adquirir esses materiais para você estudar, se preparar, se capacitar, se treinar, para você viver uma transição de forma agradável e bem-sucedida. O primeiro livro que eu quero sugerir a você, talvez você já o conheça, vem cá, é esse livro, A Segunda Reforma. Esse livro, ele tem uma importância muito grande porque ele vai mostrar a igreja do Novo Testamento. Como que essa igreja funcionava? Sabe, é aí que eu quero mostrar para você uma visão mais teológica e eclesiológica da igreja. Esse livro vai te dar um embasamento muito grande para você saber o que está fazendo, né? A igreja que você quer viver, os valores dessa igreja, os princípios dessa igreja. É muito interessante. Então, se você quer viver uma transição bem-sucedida, comece a avaliar os custos. Como eu disse, financeiro, de tempo, dedicação, de preparo. Esse livro ele vai fazer muita diferença na sua transição. Segundo,
Esse livro aqui ele é uma preciosidade, mas do Ralph é comunidade básica do corpo de Cristo. Gente, como esse livro traz clareza, traz fundamento, como esse livro abre a visão para um pastor e para a liderança que querem viver uma igreja baseada em células e em grupos pequenos, né, e discipulado. O pastor precisa ler esse livro, estudar esse livro. Então, se você já tem 2 livros que vão te dar uma clareza, uma nitidez sobre o terreno que você está entrando, o processo, começo, meio e fim. Esse outro livro aqui também, ele é muito necessário. A Segunda Reforma, o estágio 2. Gente, restaurando o grupo grande no Novo Testamento do século XXI. Isso, o tempo aqui que eu tenho é muito curto para falar mais sobre esses livros. Mas pode acreditar, eu estou sugerindo a você materiais que vão te dar formação, que vão te capacitar, materiais que vai agregar no seu ministério uma capacidade enorme para que você possa conduzir a sua igreja, a sua liderança numa trajetória de transição bem-sucedida. Então, esses 3 livros aqui, eles são regras, eles são práticas indispensáveis para um pastor que queira viver seu ministério dentro de uma igreja baseada em células e em discipulado. Quando eu falo de valores, que uma mudança de valores é necessário acontecer para uma igreja que está saindo de uma igreja convencional, um sistema convencional, para um sistema de grupos pequenos e discipulado, a diferença de valores cultural é muito grande. E muitas vezes a liderança se perde completamente por não saber trabalhar esses valores, não saber trabalhar essa cultura dentro da sua liderança, dentro da sua igreja. E isso vai acabar em grandes frustrações, em muitas dores, percas irreparáveis, o desgaste será enorme. Mas por quê? Não é a visão, é porque nós estamos fazendo uma coisa que nós não temos clareza, nós não temos base. Então nós estamos fazendo uma coisa, mas ninguém sabe explicar por que eu estou fazendo aquilo. Qual é a razão daquilo? Então eu estou apenas sendo um eco e não uma voz. O propósito de Deus para você, pastor, é que você seja uma voz para a sua igreja, que você não seja um eco, que você não esteja apenas repetindo algo que alguém lá fora está falando. Então Deus quer fazer de você uma voz e não um eco, ok? Então, se você leu esses 3 livros, o passo seguinte, para você ter uma visão mais clara, mais nítida, né? Para você ter uma clareza muito grande dos valores e uma visão mais teológica e eclesiológica da igreja, você precisa adquirir esse material aqui, olha, que vai te dar uma clareza enorme. Eu quero falar primeiro desse aqui, é o ano da transição. Esse material todo você encontra, né, no Ministério Igreja em Células do Brasil, lá do pastor Roberto Lai. Módulo 1, o ano da transição, módulo 1. Olha o que você vai estudar nesse módulo. A visão geral do ano da transição, como fazer uma transição, os passo a passo de uma transição. Você vai entender um pouco sobre mudanças e paradigmas. Você vai entender sobre o que é uma célula de fato e de verdade. Você vai entender sobre a teologia que gera a metodologia. O que é uma igreja em célula? O que é uma igreja em célula?
Você vai entender sobre treinamento, valores do reino, edificação no corpo e tantas outras coisas que esse módulo vai te pôr a par. Aqui vai tirar todas as tuas dúvidas, você vai ver o horizonte, sua visão será ampla, você sabe o que é uma igreja em célula, o que é uma célula, o que é mudança de paradigma, mudança de valores. Você precisa estudar tudo isso antes de se aventurar numa transição, pisando por terreno que você ainda não conhece. Por isso que eu digo, irmãos, o preparo, o treinamento é essencial. Você não tem como entrar numa maratona sem o devido treinamento. Segundo, o ano da transição, módulo 2. Esse módulo, olha que coisa impressionante. Você vai aprender um sistema integrado das células discipulado de treinamento. Você vai aprender a se conectar ao poder de Deus. Você vai aprender os valores dos finais de semanas, o treinamento do líder de célula, o treinamento, a transição em si, sobre crianças nas células e tantas coisas. Eu não tenho tempo para detalhar tudo aqui. Mas esse material ele faz parte do treinamento do pastor e da liderança para entrar numa transição bem-sucedida. Gente, com muita humildade eu falo isso para vocês. A maioria dos problemas que a gente encontra em igreja e em pastores que fracassaram numa transição, o problema não é a visão, o problema não é o local, o problema não é a igreja, o problema não é as pessoas. O problema é que a gente tentou fazer uma transição sem saber a fundo do que nós estamos fazendo, do que se trata. Às vezes, imagine se a liderança não sabe, imagine o que sobra para aquele membro que está sentado lá na cadeira, ele não tem a mínima noção do que está acontecendo, para onde essa igreja está indo, o que nós estamos fazendo, que mudanças é essa que nós estamos vivendo. Aí vem o módulo 3. Esse módulo 3 também ele é fenomenal, material muito bom, gente. Veja bem, ele vai falar sobre um evangelismo funcional, uma sinergia de evangelismo dentro das células, como alcançar os incrédulos resistentes, como coordenar a celebração e a célula, essas duas coisas, né? Vai falar mais sobre as crianças, vai falar sobre o planejamento de trabalho em conjuntos, trabalho de jovens, de adolescentes, tantas coisas aqui, é riquíssimo esse material. Eu me lembro que antes de começar, de falar em qualquer coisa sobre células na minha igreja, eu fui fazer esse curso. E eu gastei 1 ano estudando, me preparando primeiro. Né? E o quarto módulo, né, é o quarto módulo do ano da transição. Aqui a gente vai estudar sobre estratégia de penetração num bairro, numa comunidade, né? Mais sobre finais de semana, sobre o que é um pastor de congregação, o que é um supervisor e tal, e tantas outras coisas mais. Então esse material aqui, você deve adquiri-lo e estudá-lo muito detalhadamente, muito profundamente. Esse material ele vai te dar uma base sobre os valores, sobre os princípios. Você não vai ver nesse material muito sobre modelos, mas você vai saber sobre valores e princípios. O modelo você escolhe depois. Eu quero que a minha igreja trabalhe no modelo MDA. Eu quero que a minha igreja trabalhe no modelo tal, no modelo M12, modelo tal. Então aí você escolhe, mas você precisa saber primeiro o que são esses valores. E esse material ele faz parte indispensável do seu treinamento. Junto com esse material aqui, você pode estar pensando, mas é muita coisa. Mas gente. Você quer fazer uma transição bem-sucedida na igreja, você tem que estar muito bem preparado, você tem que estar muito bem treinado, você tem que saber o que vai fazer. Você está mexendo com pessoas, com gente.
E você está levando a mudança para essas pessoas, e mudança traz desconforto. Não é que mudança seja ruim, nós não vivemos sem mudança. Todos nós precisamos de mudança, mas mudança gera desconforto, porque nos tira da zona de comodidade, da zona de conforto, e nos leva para um passo maior, para um novo nível. Mas mexer com pessoas precisa de ter tato, de ter habilidade, de ter preparo. Junto com esse material, você precisa adquirir esse outro material, que aqui vem restaurando a visão de Deus para a sua igreja. Aqui você tem um método aqui, onde você pode começar a sua transição. O material, ele é autoexplicativo. Eu não vou abrir a minha aqui, porque está até lacrado ainda, né? O material é autoexplicativo. Se você lê esse material, ele em si já traz todas as orientações, todas as direções, o passo a passo de como você vai aplicar na transição tudo que você estudou. Aqui vai ser de forma bem simplificada. Esse é o material do pastor, apostilo do líder, e esse aqui, o próximo, é o do aluno. Então, eu não vou explicar para você como que sucede isso aqui, porque a própria apostila, ela já explica tudo, ela te dá detalhadamente. Então, se você abrir aqui na introdução e nas primeiras páginas aqui, ele vai gastar muito tempo te explicando como você começa essa transição, essa caminhada, quem que você escolhe, quem que você prepara, quem que você treina, como é esse treinamento, qual matéria você vai dar nesses treinamentos, qual palavra, o que você vai fazer, está tudo aqui. Então eu não tenho por que explicar isso para vocês aqui. Junto aqui vem um CD contendo os PowerPoint todinho que contém aqui nas lições, está tudo aqui. Então, como que eu adquiro esse material? Não precisa entrar em contato comigo, porque nós não vendemos nada, nosso interesse aqui é mostrar um caminho para você que quer. Porque às vezes a gente vê tantos pastores lutando, sofrendo, sabe, queimando cabeça, vivendo um altos e baixos muito grande dentro da sua igreja. Então o meu papel aqui é só mostrar o caminho, é só falar, olha, tá lá. Nós não vendemos nada para ninguém. Mas eu vou colocar aí, pedir o pessoal nosso aqui da mídia, para colocar o site aí deles, o link, melhor dizendo, e você mesmo entra em contato, você negocia, você compra mais barato, porque não vai ter atravessador nenhum, você compra lá e eles entregam na sua casa, olha que comodidade. Facilita para você, divide no cartão, sei lá como que eles vão fazer lá, ok? Mas esse todo aqui é um materialzinho para você estudar se você quer viver uma transição bem-sucedida. Aqui eu tenho base teológica e eclesiológica para viver uma transição dentro da minha igreja. Aqui eu estou buscando e me preparando, me capacitando para que eu não pare a transição no meio do caminho. Aqui eu tenho maiores garantias. Então, a hora que eu estudar isso aqui, que eu me preparar isso aqui, aí então eu começo a pôr a mão na massa, ok? Então, se você tem interesse, se você é um apaixonado pelo discipulado, pelos grupos pequenos, pelo sacerdócio universal de todos os cristãos, de te pegar o sacerdote e dar, porque é deles, né? Se você tem esse interesse, tá aí, eu vou colocar o link aí no vídeo, entre em contato, compre esse material, não é um material tão caro, eu garanto para você que você já gastou 10 vezes mais, às vezes numa campanha na sua igreja, e não deu tanto resultado como isso aqui vai dar. Então se especialize, se capacite, se treine, e aí você vai caminhar de maneira mais solta, mais leve, mais assertiva, mais produtiva, mais frutífera. Porque viver uma transição, irmão, sem preparo é muito doloroso, é muito frustrante e pior, a gente machuca muitas pessoas, a gente frustra muitas pessoas, a gente
fere muitas pessoas e às vezes esses danos são irreparáveis, né? Sem falar que a gente perde o melhor de Deus, ok? Semana que vem eu vou estar falando especificamente da transição para o modelo do MDA, o modelo que a gente vive aqui na igreja, né? Não é que o nosso modelo é melhor, superior, não. Aí vai de identificação. Tem pastores que se identificam mais com MDA, tem pastores que se identificam com M12, G12, G5. Isso é irrelevante, né? Mas como eu trabalho no MDA, muitas pessoas me pedem para fazer uma aula sobre a transição para o MDA, ok? Um grande abraço, Deus abençoe, fique com paz, fique com Deus em nome de Jesus.